Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Govcast. Do jeito que a gente gosta, leve e descomplicado. E a nossa convidada de hoje, ela tem feito história na política. Não só por cuidar de pautas tão importantes que realmente mudam a vida das pessoas, mas também porque ela é a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Seja muito bem-vinda, deputada Flávia Francisquini. Obrigada, bom dia meninas, a todos que nos assistem e obrigada por mais essa oportunidade, mais esse espaço para que a gente possa falar do nosso trabalho, de toda a nossa caminhada, né? Enfim, é muito bacana a gente ter esse espaço e eu digo que os meios de comunicação, rádio, televisão, jornal, são os nossos grandes aliados, né? Porque são vocês realmente que levam a informação correta, a informação certa para a população. Então é muito importante a gente ter essa conexão, a gente ter essa comunicação e eu tenho acompanhado vocês, parabéns pelo trabalho. E que bom que a gente conseguiu desencantar esse encontro, porque estava difícil. Ô, mulher com agenda concorrida, hein? Pois que bom que deu certo. Graças a Deus. Essa agenda cheia, eu falo que antes mesmo de assumir a vice-presidência, a gente sempre foi muito municipalista. Isso faz com que a gente tenha esse compromisso de estar nos municípios, né? Então, tirando aí os dias de plenário, os dias de comissão, a gente pega a estrada, é pé mesmo na estrada para que a gente possa andar, falar com os prefeitos, falar com os vereadores, com a população, saber onde estão as demandas, né? Se os recursos estão sendo utilizados da forma correta. E, além disso, tem a questão das palestras que eu faço do autismo. Então, isso aí toma muito tempo, mas a gente gosta. E para começar, já vamos começar com um presente aqui do Govcast, feito boa. com muito carinho para você. Ai, que delícia, eu adoro isso. Aliás, eu tenho que trazer a minha também, né, gente? Que chique, até com o meu nome, hein? Olha. E agora olha o outro lado. Obrigada. Essa foto aqui eu coloquei, inclusive, no Dia dos Pais ontem. Eu adoro. Obrigada. Adorei, gente. Muito obrigada. Flávia, e antes de a gente começar, a gente quer saber quem é a Flávia fora do plenário. O que você gosta de fazer, ou qual que é o seu hobby nas horas vagas, porque a gente sabe que também não é muito, né? Porque a correria do dia a dia não dá. Você sabe que ontem a gente estava conversando em casa sobre isso, eu e o Fernando. A gente tem corrido tanto, trabalhado tanto, que eu não tenho me dado direito, isso tá errado, mas eu não tenho me dado direito de ter um hobby, sabe? De dar um passeio, de sair com os amigos, nada disso. Esse final de semana eu até consegui sair no sábado à noite um pouquinho, mas a gente realmente tem trabalhado muito. E eu acho que às vezes você tem que você tem algumas opções, né? E esse agora é o momento realmente da gente se dedicar mais. Com relação à Flávia, quem é a Flávia? Bom, a Flávia sempre foi, desde pequena, muito trabalhadora, muito esforçada. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, mas é a Flávia de verdade. Eu venho de uma família que não é uma família com dinheiro, nada disso financeiramente falando, mas uma família com muitos valores, com muitos princípios. Minha mãe é professora, psicopedagoga, minha avó era professora, fez a primeira escola de Brasília. A minha avó, na verdade, ela foi a cozinheira de JK. Então, quando eles fizeram aquela minissérie, inclusive, eles ficaram 3 meses dentro da casa da minha avó, assistindo tudo, como acontecia. E a minha avó, ela foi para Brasília, ela vem de Minas, e ela foi para Brasília com 8 filhos e com o meu avô. Ela com 30 anos, meu avô com 38, eu brincava, falei, escuta, não tinha televisão, né? 8 filhos. Não tinha internet, não tinha nada. Era obrigado. E o meu avô era mestre de obras lá dos ministérios, e em um desses ministérios ele caiu de um andaime e faleceu. E minha avó ficou morando na Vila Planalto, numa casa de saco de cimento, com 8 filhos. E aí a família da minha avó veio de Minas, né? Foi de Minas para buscar minha avó para voltar para Minas. E ela falou, não, eu vou ficar aqui em Brasília, é aqui que realmente a gente vai se construir, a gente vai realmente, né? Criar raízes, e graças a Deus, hoje os meus tios são os primeiros, né, a recolher ICMS, assim, lá em cima, sabe? São empresários, fazendeiros, e assim, isso veio de tudo que a minha avó foi. Eu falo que ela foi o pulso firme. Ela foi muito batalhadora, ela era matriarca, era brava, e eu acho que eu puxei isso da minha avó, não precisava ter puxado tanto.
A minha avó chamavam Dona Maria, mas era Dona Cotinha, porque ela era brava. E assim, a família inteira me chama de Dona Cotinha, porque eu sou aquela brava mesmo, eu sou exigente, eu sou perfeccionista, minha equipe sabe disso. Se eu pedi para ontem. Tem realmente os momentos de lazer, os momentos ali que a gente brinca, mas eu sou extremamente exigente, extremamente perfeccionista, mas porque eu aprendi lá atrás que realmente nada era fácil se a gente não arregaçasse as mangas, né? Eu vim para a política pela ação social, pelo trabalho com as comunidades, com o autismo principalmente, mas não era nada que eu visava desde o início, né? O meu sonho era ser defensora pública. Eu fiz direito e queria muito ser defensora pública, mas o Fernando Francischini já era policial federal. E aí, quando a gente casou, ele com Calma, 30... nós vamos entrar nessas então perguntas. tá. Calma, se você Então era começa isso. a falar e a gente não consegue perguntar nada. Então Vai era acabar isso. com essas perguntas, mulher. Então, pronto. Então, a Flávia é essa, é a batalhadora, perfeccionista, aquela guerreira que acorda cedo mesmo, porque tem Qual que é teu filho. signo? Gêmeos. Gêmeos é final de maio, início de junho? Final de maio até junho. Você é de maio ou junho? É até julho, eu acho, né? Eu sou 23 de maio. Quase você foi uma taurina, quase. Quase. Que é 2 taurinas. Que também é porreta, né? É signo da terra, meu Deus. Objetiva demais. Preto no branco. Não manda recado. E você tem alguma mania, Flávia, que assim, quem convive com você sabe, olha, essa é a mania da Flávia. Algo teu. Eu acho que não é nem mania, é um toque. As minhas coisas têm que estar tudo muito organizadas, muito certinha. E não só, eu digo, de agenda, mas até dentro de um gabinete tem que estar tudo muito organizado. Os meninos sabem. Eu chego já olhando a recepção, se tem balinha ali no potinho, se tem xícara de café. Então, eu acho que é muito mais um E em casa você toque. também é assim? Assim. A minha casa é assim, um brilho. Tendo menino, tendo homem, né? São 3, 4... Também, né? Somos 4 meninos, mais o Fernando 5. Só que o Felipe e o João já não moram mais conosco, mas estão sempre em contato, estão sempre lá juntos. E um cachorrinho. Ai, ai, ai. Mas eu tenho esse toque meu, essa coisa de... As coisas têm que estar muito no lugar, não pode ficar uma folha. Se você vê um quadro meio torto, você já presta arrumo. atenção. Quantas vezes eu estou na minha sala, eu estou conversando com alguém, estou conversando com o prefeito, estou olhando para a parede, eu tenho que... Calma aí, prefeito, só eu vou lá, arrumo o quadro. Os meninos sabem, a gente viaja final de semana... E aí, chega na segunda, o carro tá sujo. Normal, pegou a estrada. Se virem. Eu quero o carro limpo de manhã, porque eu não consigo entrar num carro sujo. Sabe? Não é frescura, não. É coisa assim de... Tem que estar limpo, tem que estar organizado. Porque na minha casa também é do mesmo jeito. Eu sou bem chata com isso. Não é legal, mas eu sou. Vamos fazer um bate-volta? A gente pergunta que você responde rapidinho. Uma coisa que você ama comer. Charuto. Já ouviram falar? Charuto? Árabe. Eu sou filha de... Sou filha de libanês, charuto é aquele repolho, a folha da uva com a carne e com arroz. É uma delícia mesmo. Sou apaixonada. Minha mãe, inclusive, mandou semana passada, vocês acreditam? O meu Bernardo estava lá de férias, voltou. Todas as vezes que ela vem, ela tem que mandar. E ela trouxe uma caixa de isopor com uma panela de charuto para comer. Eu amo, sou apaixonada. Olha só. Um lugar do Paraná que te traz paz. Eu gosto de Cianorte. Os outros municípios todos, mas Cianorte a gente tem uma história de vida, né? O Fernando nasceu lá, então é o lugar que realmente eu ando nas praças, eu fico tranquila, eu vou para trabalhar, mas eu consigo ter um momento de lazer. Você se conecta com o lugar. Eu gosto muito. Que legal. Uma série ou um filme que te inspiram? Uma série ou um filme? Ai... Eu gosto do Contador, porque eu falo muito no Contador, por conta do autismo, né? Então, assim, de certa forma me inspira, porque quando eu comecei a trabalhar, falar do autismo, a gente não tinha tanto filme, tanta, né? É um assunto muito recente. E o Contador fala exatamente aquilo que a família simples, a família que não conhece o autismo, que se depara com ele, vive. Então, eu gosto do Contador. Uma mulher que você admira muito, mas não pode ser da família, porque a família é eu ia falar minha avó. Não, ela pode entrar. Clarice Lispector. Eu gosto. Pode ser também, né? Pode ser sim. Um sonho pessoal que você ainda quer realizar. Um sonho pessoal, mas esse meu sonho pessoal, ele vai muito pro profissional. Como mãe de autista,
o meu sonho é que todas as crianças consigam ser diagnosticadas, todos os autistas consigam ser diagnosticados e não só diagnosticados, eu acho que tratados. É um sonho porque isso hoje não é realidade, né? Então, eu acho que o meu maior sonho é isso. Eu acho que o meu trabalho é para isso. Que tipo de música a Flávia ouve no carro? Bom, o meu filho... eu venho de Brasília. Brasília, a gente ouvia muito MPB. Eu amo música baiana, que vocês aqui não ouvem muito, né? Sou Não. apaixonada com música baiana. Mas o meu filho decidiu sair da faculdade de medicina e ser cantor sertanejo. Então, a gente acabou se conectando muito mais com o sertanejo, porque a gente ouve 24 horas ele cantando. Então, eu gosto muito do sertanejo também. E ele já tá fazendo vários shows? Tá fazendo vários shows, tá Olha. fazendo. Qual Por que é o enquanto, arroba dele pra gente já acompanhar o trabalho pois dele? é, Fernandinho Rez. Fernandinho Rez. Mas assim, não puxando de novo a sardinha pro meu lado, ele tá bem, bem bonitinho. Mãe é difícil, né? Falar o contrário, mas ele tá se dedicando muito. Voltou para tá fazendo a faculdade de Direito, porque eu também impus, né? Eu falei, bom, já que você quer largar a medicina, alguma Ele tava em qual coisa... período da medicina? Tava no 4º semestre. Olha. Estudando no 4º semestre, e a gente sentia que ele não estava muito... Eu acho que, na verdade, ele foi para realizar um sonho meu, porque eu também lá atrás, sabe, já tinha passado para medicina, mas eu tinha passado no primeiro período, né, na primeira prova, só que eu estava no 2º grau ainda. E aí... E como que fica o coração de mãe vendo um filho abdicar, né, de todo essa estrutura que muitos querem estudar medicina, mas a gente sabe que aqui para muitos não é realidade, para viver esse sonho que para muitos é uma aventura. Como que fica o teu coração como mãe? Eu quase surtei. Literalmente, eu quase infartei. A gente vinha acompanhando, assim, ele estudava em João Pessoa. Então, nós fomos, quando ele passou, montamos o apartamento. Nossa, tudo. lá é tudo, né? Delícia, de frente para o mar. Eu falo que o grande erro da gente foi isso. Ele devia ter ficado junto ali na reitoria, onde não tem muito o que fazer. Mas a gente ligava, às vezes, para o Fernandinho. Fê, você está estudando? Não, mas eu estou aqui tocando. Eu falei, escuta, então você vem embora, porque você não nasceu, né, em berço de ouro. Então, vem embora, vamos escolher outra coisa. Assim, a gente fica com o coração meio na mão, porque, quer queira, quer não, a gente sabe como é dentro do Brasil a questão de você valorizar realmente os artistas. Eu não digo só cantores, né? Uhum. A gente não tem esse mercado que atenda a todos, da forma que eles deveriam ser prestigiados. Mas aquela coisa de que mãe faz, né? Realmente pensando no coração e pensando na realização pessoal, não é nem na profissional, porque na profissional ele teria que galgar aí muito ainda para poder... Mas ele está feliz, ele está se encontrou. A gente não mãe deixou... sempre sabe, né, Flávia? Não adianta. Não adianta. Por mim, era realmente a faculdade antes. Mas a gente ainda conseguiu impor isso de que, ok, você quer ir para música? Eu não vou ter tempo de te acompanhar. Então, o seu pai vai te acompanhar. Se ele te acompanhar nos shows, se ele realmente te empresariar, ficar por perto, porque é muito novinho, a gente sabe que essa 21. Mas ele começou com 18. Então, assim, o ambiente, às vezes, não é bacana, né? Trabalha-se muito à noite, então... E tem que ter muita maturidade, muita cabeça, porque, assim, à noite, né, vem tudo, te apresenta amizade, várias coisas, mulherada, e tá, quando você vê, você já... Sim. Mas quem sabe a gente tem um novo Gustavo Lima chegando aí. Nem me fala. Nem me fala, mas ele Vou tá feliz. prestigiar o show dele. Ele tá feliz. Semana passada, inclusive, ele fez uma sessão de fotos. Tá bem bacana. Vocês e vão no final falar. das contas, a mãe só quer que o filho seja feliz, né? Só. É só isso. Olha, minha mãe falava assim, não case nem com policial e nem com político. Adiantou. Meu Deus. Não adiantou. Primeiro eu casei com um policial, queria fazer defensoria pública, ele me colocou na Polícia Federal. Não, vai estudar. Fiquei 3 anos estudando até passar no concurso da polícia, porque ele falava, ó, eu sou removido de um lugar para o outro, você precisa acompanhar, então não adianta. Uhum. Aí o segundo impeditivo dela era que eu não virasse política, né? Ela falou, bom, você já virou policial e na época da campanha eu venho pra cá pra distribuir santinho seu, então mãe paga língua. Eu falo que mãe paga língua. É verdade. Não, o importante é os filhos serem felizes. E o que ou quem é Deus pra você? Eu acho que é todo o meu consolo, meu conforto, eu falo que é a minha busca todos os dias. A primeira coisa que eu faço, a hora que eu acordo, é a hora que eu vou dormir, e literalmente isso é realmente falar com Deus, te dizer que eu consigo ir à igreja semanalmente, eu não consigo, mas eu tenho um contato muito, mas muito forte com Deus, sabe? Eu acho que eu não teria
essa base, essa força que eu tenho hoje, se não fosse Deus, porque a gente realmente se deparou com o autismo, a gente se deparou com todo um tratamento. Eu me deparei lá atrás com uma mudança para Curitiba, tendo a minha família inteira em Brasília, e o diagnóstico do Bernardo, que veio junto, o Fernando era deputado federal, ficava em Brasília, eu ficava sozinha aqui. Se não fosse Deus, realmente, eu não para mim é a maior força, incondicional, e eu sou muito, muito conectada com Deus. Muito importante, né? E Flávia, você é formada em Direito, é policial federal. Conta pra gente como é que foi entrar para a vida pública. O que aconteceu no meio do caminho ali que te direcionou para a vida pública? Pois é, eu ficava nos bastidores, na verdade, desde a primeira campanha do Fernando. Quando o Fernando Francischini foi eleito a primeira vez, ele era secretário antidrogas do município, na época do Beto, e de uma hora para outra ele recebeu esse convite para ser secretário antidrogas, e aí na metade da gestão o convidaram para ser candidato pelo PSDB. Não, venha para você ajudar a gente na chapa e tudo. E a gente achando que realmente era só para poder fazer parte de um grupo e para ajudar. E aí, nessa primeira campanha do Fernando, em 2012, a gente não tinha nenhuma estrutura, né? Nem financeira, nem know-how nenhum para trabalhar na política. E eu tinha acabado de ganhar o Bernardo. Mas a gente precisava montar uma equipe, e a equipe era o Fernando e eu. Né? E os amigos dele do interior, os policiais, né? Mas a gente não tinha uma estrutura de gabinete. E eu vim, gostei, mas ficava nos bastidores. Aí veio a segunda campanha para deputado federal, da mesma forma eu continuei cuidando. A mulher é muito detalhista, né? Disciplinada. Então, mesmo com o Bernardo pequenininho, eu vinha para ajudar nos bastidores, mas eu não sentia necessidade de estar à frente, de estar na frente de uma televisão, né? Mas, ainda assim, eu atendia muito público. E o público que eu digo, não profissionais, prestadores de serviço, eu atendia muito a comunidade, aqueles líderes que iam para conhecer o Fernando. E isso foi me conectando de alguma forma. Quando eu falo que eu queria ser defensora pública lá atrás, eu acho que é porque a defensora tem essa questão social de ajudar, né, de ser advogada ali da ativa, aquela advogada que não cobra nem nada para fazer uma audiência. E aí, quando eu voltei e comecei a trabalhar nos bastidores e atender essa população, mais uma vez eu me conectei com a população, né? De realmente você estar atendendo o dia a dia, do que uma comunidade precisa, de chorar junto, de ver onde é que está doendo a barriga. Enfim, isso foi me deixando mais próximo às comunidades. E com a vinda do diagnóstico do Bernardo, ele tinha 4 anos, o Fernando já era deputado, estava indo para o 3º mandato, e a gente sentiu muita necessidade de ajudar as famílias ao redor. Por quê? Porque todas as vezes que eu chegava no consultório, o Bernardo era atendido, porque ele tinha um plano de saúde, né? Mas ali na sala de espera sempre existiam crianças com o mesmo diagnóstico, mas que demoravam meses ali para serem diagnosticados, porque dependiam de uma fila de um posto de saúde, né? E a gente ficava muito sentido. Eu falava para o Fernando, eu chegava em casa e falava, olha, eu fico constrangida de dar o tratamento ali para o meu filho, de não ver as crianças ao redor ali, não tendo esse direito respeitado, sabendo que isso é um direito constitucional, né? E aí um dia eu montei, quer saber, eu vou montar um instituto, e peguei licença da Polícia Federal, estava no meio de uma campanha do Fernando, e montei o Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, que é um instituto que vem de encontro a essa necessidade de estar com as comunidades, de ajudar a marcar uma consulta, de receber uma mãe de autista, de conversar, de dar o ombro às vezes só para poder chorar, o apoio emocional. E quando eu vi, eu já tinha virado vereadora. Com essa questão do instituto, eu fui conhecendo mais as comunidades, principalmente em Curitiba, porque aí te procuravam muito com mais frequência. E realmente, quando eu vi, eu já estava ali como vereadora, num trabalho que eu amei. Eu fiquei só 2 anos também, a primeira secretária, não existia em 170 anos, primeira secretária, todo mundo fala agora como vice-presidente, mas lá na Câmara de Vereadores, quando eu assumi, eu fui eleita primeira secretária da Câmara de Vereadores, e que anteriormente não havia, né, nenhuma mulher ocupada esse posto. Então, realmente, ali a gente fez um trabalho muito bacana. Só pude ficar 2 anos, porque aí o Fernando foi cassado, e aí com a cassação dele eu vim para a campanha de deputado estadual. Então, foi tudo muito rápido, né, mas muito intenso. E assim, essa tua vontade de dar esse ombro, de dar esse apoio para outras famílias, de querer ajudar
as crianças, né, a terem esse diagnóstico foi o que te proporcionou hoje viver um momento histórico como presidente da vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Deu um friozinho na barriga na hora que você foi encarar essa missão e principalmente por ser mulher representando, né, uma classe que ainda não é tão grande na política, deveria ser mais, mas está crescendo, né? A cada ano a gente vê mais mulheres empolgadas e querendo, né, fazer a diferença. Como que foi para você encarar esse desafio e viver esse momento? Eu falo que realmente foi uma surpresa, porque nós somos em 10 mulheres ali na Assembleia, né? São 54 deputados, 44 homens e 10 mulheres. Também dobrou ali a bancada, porque anteriormente eram 5 deputadas no último mandato e agora foram 10, né? É a mulher ocupando cada vez mais aí o espaço que é nosso que bom, de direito. Né? Uhum. Mas assim, realmente foi super emocionante desde a eleição. Eu falo que tudo começou com o convite do Alexandre, porque ele teria ali 10 mulheres para escolher, 5 mulheres já com experiência, com vasta experiência, e eu ali como caloura e mais, né, 4 mulheres. Mas eu fiquei muito lisonjeada, porque quando o Alexandre veio me convidar, ele falou, olha, eu preciso de alguém que eu tenha tranquilidade para viajar e que cuide, né, da Assembleia, que tenha essa sensibilidade de atender a todos, e assim, não são todos os deputados que atendem vereadores, por exemplo, né? Muitos atendem só prefeitos. E eu sempre tive essa sensibilidade porque eu fui vereadora, então a gente, né, começa com outro caminho. E você atende a todo mundo, você consegue dentro do plenário ter o contato de A a Z, desde o Renato Freitas até o Arruda, né? Você tem essa conversa com todo mundo, você tem esse equilíbrio. Então, assim, vindo um convite, né, e vir de um Alexandre, que eu sempre admirei, uma pessoa aí que tem 20 anos de caminhada política, mais de 20 anos, que não precisaria estar na política e que realmente está porque gosta, né, e que faz a diferença nos 399 municípios, é um motivo realmente de você se sentir lisonjeada. Mas, além de sentir lisonjeada, a gente, né, sente o peso da responsabilidade também. Mas eu acho que isso aí com o tempo e com o dia a dia, né, quando você não tem esse dia a dia já de costume, você realmente se depara com algo que você não vivia, aí você tem que rebolar para poder entrar no eixo ali e atender. Mas como eu já vinha fazendo um trabalho assim, muito municipalista, realmente tem sido um aprendizado, estar ao lado dele é muito bacana por isso, porque ele proporciona, né, ele dá essa liberdade. Eu estou dentro do plenário, todo dia eu estou lá em cima na mesa fazendo a sessão, porque ele está o tempo inteiro atendendo, isso me dá visibilidade, isso me dá liberdade para que eu consiga falar mais, para, né, me impor mais. Então, isso é muito importante. E, enquanto mulher, né, a gente não pode esquecer que a gente aí é 51% da população, então a gente tem esse direito constitucional da gente ocupar mais espaços. Acho que ainda falta muito para a gente ocupar, mas a mulher já realmente se tocou, né, que precisa realmente ocupar esse espaço que é nosso, e não digo só na política, não, em grandes empresas, na administração, né, em grandes diretorias, e a gente sabe que a gente não vive de forma alguma e não trabalha sem ter aquele apoio masculino. Com certeza. Eu não sou feminista radical de forma alguma, eu acho que o homem ali é necessário, até para a caminhada com a gente, é assim dentro do plenário, todos os deputados nos ajudam, principalmente quando são questões que eles precisam estar juntos, assinando, apoiando, a gente realmente caminha e tem que ser lado a lado, não tem que ser à frente de forma alguma. E é da mesma forma a presidência com a vice-presidência, o Alexandre comigo me dá essa liberdade, está sempre junto, vocês conhecem ele, acho que ele já veio aqui também, é muito rápido, eu tenho que falar assim, Alexandre, olha para mim, 5 minutos, porque realmente ele não para quieto, mas é o trabalho dele, ele faz tudo com muita eficiência, e assim, eu falo que, como ele é muito rápido em tudo, às vezes eu falo assim, eu vou perguntar rapidinho para ele não lembrar depois que ele autorizou, né? Mas ele lembra de tudo. O bom disso não é só a confiança na pessoa, Flávia, mas ele confia muito no teu trabalho. Da credibilidade, porque né? ele quando foi colocado como presidente, né? Ele sabia da agenda, da demanda dele, então ele teria que colocar uma pessoa que ele confiasse, competente, com certeza, conseguisse executar com maestria esse trabalho, né? E eu quero saber do Fernando. A gente acompanha nas redes sociais, vocês assim são bem entrosados, parece que vivem lua de mel, vocês dois. Eternos namorados, isso é bom, né? Que vocês são jovens pra frente. Mas tem muita bagunça, muita briga também, viu? Mas normal. Mas é um relacionamento, faz parte, é um relacionamento, né? De verdade, né? Sim. É assim. E assim, como que é o apoio dele, como que impacta isso no teu dia a dia?
Eu falo que eu não conhecia a política. Então, quando eu vim para a política, não existiria forma melhor do que realmente conhecer por intermédio do Fernando Francischini. Porque realmente ele é a nossa referência política, né? O Fernando não veio de um berço político. Quando ele veio como candidato a primeira vez, ele veio por conta do currículo dele na polícia, né, de ser uma pessoa realmente que combate a corrupção, tolerância zero, tá feito, é lugar de bandido é na cadeia, para não falar outras coisas, né? Sim. Mas, enfim, então eu aprendi a política certa, né? Ele realmente é o meu grande professor, é aquele que orienta, é aquele que decide, ele está lá o tempo inteiro no gabinete, por mais que tenha sofrido toda a questão aí da cassação, a gente em nenhum momento se intimidou, porque, assim, em qualquer lugar que o Fernando chega, ontem a gente almoçando, ele é parado para tirar foto. Então, assim, não tem nada melhor do que você andar ao lado de uma pessoa que, depois de ter passado por uma cassação, que é um processo difícil, né? Assim, eu falo tanto pessoalmente como profissionalmente, mas uma pessoa que levanta a cabeça e que ainda assim está todo o tempo aí na mídia, né? Tá realmente fazendo a diferença, porque assim, as pessoas param para tirar foto e falam, olha, eu tô do seu lado. Né? Então, é muito, muito bacana, a gente se orgulha disso. Então, eu aprendi a política e entrei na política pelo caminho certo. Né? Dizer da relação marido e mulher não é fácil, não é? A gente está fazendo 25 anos esse ano de casados. E é difícil, porque o Fernando é muito genioso, o que ele falou está falado, e ele falava assim, não, sempre deu certo porque você ouvia, e agora você não está ouvindo. Agora você também quer... Falei, mas você me ensinou a ser assim, né? E ele opina bastante, dá dica, muito. ajuda. Ele opina e ele grandes decisões também, ele dentro, ele toma. Tá junto. Eu falo que o meu lado nunca vai ser diferente do lado dele. A gente nunca vai se colocar em lados diferentes e opostos de forma alguma, porque eu sigo aquilo que ele realmente... Lógico, hoje eu tenho a Flávia, né, que também se construiu. Eu brinco que na época da campanha, o Fernando queria muito que eu gravasse os vídeos, fizesse a campanha toda em cima da segurança, porque eu vinha da polícia, né? E ele era da polícia. E aí foi o maior confronto da gente, porque desde o início eu bati o pé e falei, se você quer que eu venha, eu venho, tudo bem, como vereadora, mas a minha causa não vai ser a polícia. Eu amo a polícia, eu defendo a polícia, mas a minha maior causa vai ser o autismo. Eu vou entrar para isso. E aí, até na hora de gravar os vídeos e programa de televisão, eleitoral, vinha o marqueteiro e falava, ela vai fazer... Não, vai fazer isso. Então, assim, ali eu me posicionei, né? E eu acho que foi muito importante, porque se fosse a Flávia da segurança só, de repente seria só uma continuidade ou seria ali a sombra do Fernando Francischini. Exatamente. Então, no início ele falava, mas isso aí não dá voto. Eu falei, mas não é só voto que eu quero ser conhecida. Se lá na frente eu não conseguir eleição, pelo menos eu estou falando do autismo, né? Vão começar a tocar o sininho, a falar um pouquinho mais. Você se manteve firme naquele que era o teu propósito. Que era o meu propósito. E o mais engraçado hoje, qualquer lugar que eu chego, as pessoas me apoiam. Eu votei em você, mas eu votei por conta do autismo. Olha, e aí o Fernando tá perto e fala, tá vendo? A gente realmente permaneceu, persistiu. Então, lógico, a gente está sempre com a bandeira não só do autismo, da segurança, das famílias, dos valores, dos princípios da mulher, né? Mas ali eu acho que eu coloquei a minha identidade. E acabou se tornando a tua missão, né? É um propósito de vida e é a minha missão. E assim, ele andando do seu lado hoje e tendo ali, e você sabendo que você pode contar e confiar nele para decisões importantes, isso mostra que ele aceitou, né, aquilo que você queria, a tua identidade como política, e também decidiu te apoiar naquilo que você queria, né? E isso é muito importante. Porque o relacionamento, por mais que tenham altos e baixos, né, tem momentos de tá tudo bem, tem momentos que não tá tudo tão bem, mas eu acho que o companheirismo e a parceria é isso, é você estar ali do lado da pessoa, independente de que a sua vontade não esteja sendo feita, né? Com certeza, eu acho que ali ele viu, e hoje ele vê a importância da gente estar fazendo as palestras, da gente estar falando em autismo. Muitas vezes a gente não achava lacunas para preencher através de projetos de lei, de autismo. Ele tá vendo, isso aqui não é tão... Mas depois que ele realmente também viveu dentro de casa, né, e tem vivido esse dia a dia, ele, todos os dias, a gente tem situações com o Bernardo, e aí ele fala, putz, e quem não tem isso, né? Que tal se a gente fizer um projeto assim? Olha, isso aqui dá para ter uma brecha nisso, porque ó, a gente está tendo para o Bernardo, porque a gente tem como proporcionar, mas né? Então, assim, isso foi muito legal. E ter essa identidade do autismo, né? Hoje eu falo que não é só o autismo foi a bandeira que começou, mas assim, cada vez mais a gente é procurada por mães,
sei lá, 1 mês, 2 meses atrás, eu fui procurada... 2 meses? Não, tô falando errado. Foi o ano passado, no final do ano, as mães das crianças com Down me procuraram, mas procuraram bravas. Poxa, por que você só fala do autismo? Só tem projeto... Você sabia que não tem lei de Down? Eu falei, vocês me desculpem, mas eu não sabia. E assim, eu não cuido de autismo porque eu gosto. Eu cuido de autismo porque eu tenho propriedade para falar como mãe. Mas a senhora não se preocupe, todas vocês não se preocupem, eu vou entrar com um projeto de lei. Eu não sabia que Down não tinha nem lei. Né? Nem lei federal, nem lei estadual. Então, nós propusemos está ainda na CCJ, mas um projeto de lei uma lei para as pessoas com Down, porque até então não existia. E aí, junto a Down, aí vem ali as pessoas com paralisia, as crianças com paralisia, enfim, eu acho que todos os deficientes, todas as vozes, na verdade, que não são ouvidas, nunca foram realmente... Né? Não de boca, mas de verdade, representadas. Hoje tem uma mãe que realmente briga. Eu já briguei dentro do plenário, assim, no momento de uma votação, de suspender uma votação de um projeto, quando é ligado ao autismo, de brigar e de chorar e de falar, eu não aceito, porque aí eu acho que eu me visto na hora de mãe. E aí as mães se identificam, porque na hora não interessa se eu estou nesse partido, se eu estou naquele, eu vou votar nisso, eu vou votar contra, porque eu aceito ou não aceito. Então, eu acho que foi isso que realmente fez as mães se identificarem. A Flávia está ali, é parlamentar, mas na hora que ela tem que rodar a baiana, como ela mãe faz, e colocar o filho debaixo do braço, não interessa. A mãe sabe fazer rodar a baiana com maestria, mas eu sei muito bem. E, infelizmente, né, Flávia, a gente vê que em períodos eleitorais, em campanhas, muita gente pega essas bandeiras para se consolidar, para ganhar voto. E infelizmente, não né? Infelizmente. Porque olha quanto tempo aí, imagine, não ter uma lei que defenda, que garanta os direitos de Down, entendeu? E o interessante você falar isso aqui nesse bate-papo, que a sociedade ela tem essa abertura de chegar e expor as suas dores, né? Reivindicar, dar sugestão. Porque eu acho que a política bem feita, ela é quando coloca a sociedade junto. Juntinho. Você tem total propriedade para falar do autismo. Com certeza. Né? Vocês já foram no meu gabinete, né? Já. Lá na Vice. Eu não sei se estava cheio o dia que vocês foram. Mas Tava tendo alguma questão do autismo, inclusive, né? Tinha até várias bexigas. Isso. Mas assim, o meu gabinete está cheio todos os dias. Se eu não estiver viajando, ou se eu estiver viajando, ele está movimentado o tempo inteiro, porque ali eu tenho realmente a sociedade, são os representantes, os vereadores, os prefeitos, mas também a mãe, o pai, o profissional, o terapeuta que quer ir lá discutir, falar sobre algum projeto, alguma coisa que possa ajudar. Está sempre cheio. Porque a gente... Então, você estando lá ou não, quem for no seu gabinete, a demanda vai ser anotada, você vai receber essa demanda e vai ser trabalhar dentro da possibilidade. Com certeza. Está sempre cheio. Não existe nenhum profissional que trabalhe comigo que não saiba incluir, que não entenda do assunto, porque eu já tinha o Bernardo autista. Então, eu falava, olha, para trabalhar comigo, vai ter que acostumar o Bernardo chegar aqui, mexer ali, falar uma besteira, dar um dedo, porque ele está na fase, né? E vai ter que entender. Né? Eu sempre pedi também para que ajudassem a corrigir, mas corrigir com amor. Então, todo mundo teve que aprender a fazer a inclusão e a viver esse dia a dia da gente. Muitas viagens, o Bernardo entra no carro, vai junto, porque é a hora que ele fica comigo. Então, a pessoa tem que entender se ele põe um som alto, se não põe, se fala um palavrão, se não fala, se dá uma crise, porque ele tem crises. E, assim, isso é muito importante, porque a gente ensina a incluir. Acho que isso é mais importante que tudo. E tá sempre cheio. Tá sempre cheio porque aquela mãe que tá se sentindo realmente desassistida. Nós tivemos aí o caso da Idalina, de uma mãe de Campo Largo, que o filho foi abusado por 1 ano numa escola particular. E ela procurava todos os dias a escola e a escola não abria um espaço para ela, escola particular. E a gente sofreu com ela, chorou com ela, né? Denunciou, foi ao Ministério Público. Então, realmente, está sempre cheio. Ah, isso é bom. E assim, teve algum momento, né, nessa tua trajetória política que você pensou em desistir? Não. Nunca foi uma opção? Não. Muitas vezes, não desistir, mas muitas vezes de sentir uma culpa de não estar mais próximo em casa ou no momento de uma crise. Até 1 mês atrás, o Bernardo teve uma questão de bullying na escola e eu fiquei muito revoltada na hora e a vontade que eu tinha era de estar em casa naquele momento para confortar o Bernardo. Né? Mas, assim, dizer de desistir não me passa na cabeça de forma alguma. Eu acho que a política, ela faz a gente, quando ela é bem feita, ela usa, né, a gente, enquanto ser humano, para ser realmente um instrumento, né? Um instrumento de transformação na vida daquela pessoa que
não vê mais uma luz no fim do túnel. Aquela mãe que recebeu um diagnóstico agora, que não tem o marido ali para compartilhar, porque o marido já picou a mula, foi embora e ela ficou sozinha com aquele diagnóstico, com aquele filho, com mais uma renca de filho em casa, sem nenhuma orientação, sem nenhuma situação financeira. E aí você vem, não como a salvação, mas você vem como aquela luz que ela não enxergava mais. Eu não sei se vocês sabem, mas 70% das famílias se separam quando recebem um diagnóstico. E dessas 70%, o índice de 2023 para 2025 de mulheres que se suicidam cresceu em 5 pontos. Mundial isso. Por quê? Porque a mãe está desesperada, ela está sem estrutura, ela é abandonada. E aí ela pensa assim, bom, eu vou tirar minha vida, quando ela não tira do filho, mas quando ela tira dela ali, ela pensa, agora o município e o estado vem e cuida do meu filho. Né? E a gente está chegando, está conseguindo, está sendo a luz, muitas vezes, dessas mulheres para chegar numa palestra e falar, se Deus te deu, é porque o filho era para ser seu. Né? Não vou dizer para você que é fácil, porque não é, mas também filho não é cruz, filho não é castigo, como a gente ouve muita gente falando, um filho autista. Tem muita gente agora, uma onda de romantizar a mãe atípica. E isso não pode acontecer, porque como mesmo a Flávia disse, muitas são abandonadas pelos parceiros, não tem como trabalhar porque a criança demanda de muita atenção. Tem o psicológico dessa mulher que já está totalmente conturbado, atrapalhado. Vai tentar o tratamento do filho, não consegue, é um parto, é uma confusão. Então, assim, muito bom, Flávia, saber que vocês têm trabalhado para apoiar essas mães. Porque uma mãe com uma mente sã, ela vai conseguir atender melhor o filho dela. Imagina uma com uma mente totalmente conturbada. E a gente vê, eu não sei quem que a gente entrevistou aqui, que também cuida da pauta de autismo. Alison Vancher. E teve muito comentário de mães na nossa página, falando que é bonito falar, mas na prática não acontece, a gente não tem atendimento, a gente é esquecida. Essas mães, elas recebem algum tipo de apoio financeiro? Tem algum projeto para apoiá-las de forma psicológica? Porque eu vi que você ajudou a criar o Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, né? Que não só garante os direitos, mas também cuida das famílias. Exatamente. Dentro desse código, foi o primeiro criado nacionalmente, né? Estadual não nacional, tem, né? É referência. É referência, é pioneiro. Tem algo voltado para isso, para essas mães? Tem. Primeiro, falar que realmente não é um mar de rosas. Porque é mãe de autista. Não existe. Gente, ser mãe, ser família de autista é muito difícil. É muito difícil. A cada 3, 4 dias você tá chorando, você chega em casa, você quer receber um beijo, um abraço, às vezes você passou o dia inteiro fora de casa, você recebe uma chuteira que vai de um lado, que voa, né? Que é mostrando a frustração, mostrando que ele tá revoltado. Principalmente o autista que se agride, o Bernardo tem 1,74 m agora, o Bernardo se agride, ele se machuca. Ontem à noite ele não queria dormir, eu tomei o telefone dele, ele se esmurrou o rosto inteiro, sabe? Se machuca. Você fazer a contenção de uma criancinha é uma coisa, você fazer uma contenção de um homem é o outro. Flávio, e eles têm uma força. Para te falar uma coisa. Eu já admirava o seu trabalho, mas diante agora do que você está falando, a gente está vendo, eu passei a admirar muito mais a mulher que você é mãe, porque ter um filho autista, que demanda muita atenção, você está abdicando de estar com o teu filho, porque você poderia estar com o teu filho. Sim. Você está lutando e dando voz para milhares de mulheres, que vai afetar não só o Paraná, mas o Brasil inteiro, porque outros estados podem pegar carona nessa ideia e levar. Né? Exatamente. Então, e a gente vê, e é o que a gente quer. A gente manda para o Brasil inteiro, a minha equipe manda assessoria jurídica, a gente manda por WhatsApp, e não é assim, dia sim, dia não. É todos os dias os projetos de lei. Tudo que a gente faz aqui, a gente manda para frente, porque a minha intenção é que o autismo seja discutido, seja conhecido, para que ele seja tratado e para que as famílias consigam realmente, né, lidar melhor, porque, gente, não é fácil mesmo. E quando a gente fez o Código do Autismo, a gente já tinha uma lei federal, que é a Berenice Piana, que é a Lei do Autismo, uma lei federal de 2013. E a Berenice, inclusive, é uma mãe atípica, ela é prima do nosso vice-governador, Darcy Piana. Eu tive a honra de receber dela, inclusive, uma comenda lá no Congresso Nacional. Fiquei super feliz, super orgulhosa, como mãe e parlamentar que carrega o autismo. Então, para a gente é motivo de orgulho. O ano passado eu também proporcionei para ela aqui um título de cidadão benemérito,
por conta do trabalho dela, mas só existia essa lei, que inclusive foi dado o nome dela, Berenice Piana, porque ela é mãe de autista adulto, e ela correu ali os corredores do Congresso para que conseguisse aprovar essa lei. E foi com a lei dela que veio realmente os direitos, se tinha que fazer tratamento, não tem, a questão do laudo, que para o laudo precisa ter um neuro e o psiquiatra, enfim. Ela colocou todo o respaldo de um autista. Só que a gente sabe que não é só o autista que tem que ser tratado, por conta dessa dificuldade, desse dia a dia, né, do social ali dentro de casa, que é muito difícil. Poxa, eu não tinha um filho autista, sentava todo mundo junto para almoçar, estava tudo ok. Aí chegava o Fernandinho com um boletim, chegava o Felipe com uma historinha da escola, a gente estava dando atenção. De repente, o Bernardo tinha uma crise pequenininha, a gente voltava os olhos para o Bernardo e esquecia os outros. E a gente teve esse respaldo, porque lá no início, quando o Bernardo foi diagnosticado, o nosso psicólogo falou, olha, você vai ter que acompanhar não só o Bernardo, mas toda a família. Por quê? Todo mundo tem que falar a mesma língua. O autista, ele não aceita um não, ele não aceita frustração, mas você vai ter que dar limite para o seu filho. Então, não adianta você ser a sargento de casa e falar não e todo mundo falar sim. A gente vai ter que tratar a família inteira. Só que isso não estava na lei. Na Berenice Piana, tratamento para as famílias, o psicológico das famílias. E a gente sabe que isso interfere na hora, né? Quantas vezes eu abdiquei de estar com os outros filhos, me voltei para falar com o Bernardo, porque o Bernardo demandava mais, não é porque eu gostava mais. Mas e a criança? Será que ela entendeu isso? Então, a gente teve esse respaldo lá atrás. A gente teve a Maria Helena, que até hoje é a nossa psicóloga na Self, era só do Bernardo, acabou cuidando da família inteira, que ela teve esse cuidado desde o início. E pensando nisso, eu me preocupei demais, e aí quando veio essa oportunidade, que o presidente, à época, era o Traiano, de começar um código do autismo, eu já fazia parte da comissão que cuidava, né, dos deficientes, das crianças, e aí eu fui convidada para fazer parte, por quê? Porque a gente vinha para fazer um código, e a minha preocupação a todo tempo, a princípio eu não era a favor do código. Quando começou essa ideia, eu fui a primeira que peguei o microfone dentro do plenário e falei assim, olha, se for para fazer um código, porque a gente estava no ano de eleição, de prefeito, falei, se é para a gente fazer um código, só porque eu sei que eu tenho candidatos aqui dentro e que vão se fazer com esse código, eu sou a primeira a falar que não. Se o código realmente for para existir, eu vou fazer parte, mas é para ter leis que não existiam antes. Se for para fazer um copia e cole do código do autismo, não precisa. Faria nem sentido, né? Então, assim, só no para início... fazer um movimento ali, né? E eles achavam que as mães iam ficar pé da vida comigo, que iam brigar. Nossa, mas a Flávia que eu elegi para ser... Mas não, elas concordaram, né? Então, isso aí mostrou para os deputados que a gente sabia o que precisava para colocar dentro do código realmente. Não era só para encher de linguiça. Não era. Fazer algo concreto. E assim, a tua atuação, ela tem essa cereja do bolo, né? Essa parte especial, tão especial, porque você vive isso dentro da tua casa. Exatamente, eu sabia. Então, você é melhor do que ninguém ali, melhor do que qualquer pai, né? Melhor do que qualquer outra mulher que tá ali dentro da Assembleia, que é mãe, sabe o que realmente precisava. Você falou, né? Não é fácil dentro de casa ter uma criança autista. Você costuma compartilhar com as outras mães da tua experiência? Porque são dias muito difíceis e dias que tem vitória, que dão um respiro, né? Uma tranquilidade a mais. Você costuma compartilhar para elas poderem se inspirar também e verem em você talvez um pouco de luz, assim, calma que vai dar certo? Você sabe que eu sou cobrada para compartilhar mais isso, essa minha vivência do dia a dia. Eu não faço mais porque o Bernardo não aceita o autismo, né? Ele fala, bate a cabeça, fala, eu não sou autista. Então, eu preciso aliar, né? Na verdade, conciliar tanto a questão da gente estar ajudando as mães, como a questão do direito do meu filho de não querer ser exposto. Então, assim, várias vezes já me perguntaram, poxa, você é tão... Porque realmente a gente tem muito acesso, né, na rede social, muita gente o tempo inteiro, a rede social da gente é bem movimentada. Então, muita gente já mandou, né, em off ali, olha, coloca você indo para algum lugar. E a gente já tentou fazer isso, mas o Bernardo, na hora, fica bravo. Então, se é uma coisa que o constrange e que é direito dele, eu tenho que aliar as duas coisas. Eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho, porque isso eu não vou deixar de fazer, né? Mas respeitar o espaço do Bernardo. Então, eu vim até pensando ontem, conversando com o Fernando, de começar a fazer um dia a dia, mas não colocando o Bernardo, né? A imagem do Bernardo, porque ele não gosta, e aí eu tenho que respeitar. Mas, como eu sei que é fundamental para aquela mãe que precisa continuar me ouvindo,
eu não consigo também todos os dias estar em alguma palestra, começar a pegar um minutinho da semana para realmente, gente, eu vou compartilhar com vocês, olha, hoje o Bernardo aconteceu isso, porque isso não o incomoda, o que incomoda é a imagem dele, ele não gosta de aparecer. Então, assim, hoje aconteceu isso, eu acho que deve estar acontecendo aí com todo mundo, né, porque, assim, bomba quando a gente realmente vai para falar, né, e não é questão nem de você ter muito acesso, muitos seguidores, não é isso em pauta. É saber que vai ter muita mãe ali que está esperando aquela resposta que você pode dar, né? Porque às vezes o fato de ser só com ela e ela pensar, poxa, mas ela tem estrutura, eu não tenho, então eu vou, né, não vou ligar ou vou tirar minha vida aqui, porque aí o município vem e cuida do meu filho melhor. Então eu acho que vai ser a oportunidade que eu vou ter de fazer esse caminho, né, quando eu não vou junto com a palestra, para realmente falar, olha, acontece com vocês? Não, porque comigo acontece. Mas olha, a gente pensa duas vezes. Como acontece? Eu chego em casa, às vezes, assim, louca para ganhar um beijo, não ganho. Eu corro no banheiro e choro 10 minutinhos. E é verdade, eu chego, choro 10 minutinhos, enxuga a lágrima. Aí, nisso, o Fernando tá lá, já tá lá com o Bernardo. Ou, às vezes, eu chego super cansada. Tô sem paciência, porque a gente tem direito de estar sem paciência. E aí, eu falo, Fernando, hoje tá com você a bola. Porque ontem à noite, o Bernardo, todos os dias, ele tem 15 anos. Todos os dias eu deito com o Bernardo. Tem que fazer sanduíche de perna. Você imagina, ele era pequenininho, a sanduíche de perna, não pesava nada. Agora, eu tenho que colocar minha perna no meio da perna do Bernardo, porque é pesada demais, né? Então, e aí tem que fazer oração, tem que pôr a musiquinha, tem que pôr o hino, porque ele é um neném. Sim. E aí, várias vezes, como ontem à noite, ele estava revoltado, porque eu tinha tirado o telefone, ele começa a xingar. Fernando, é com você hoje, porque hoje eu tô sem paciência. Então, se você não tiver um companheiro, né, um marido, ou um parente, ou um irmão, ou um filho, um outro filho, que não tenha muito entendimento disso, como tem o Fernandinho tem, assim, um conhecimento e uma forma de tratar o Bernardo, várias vezes, que a gente não tem. De ser mais bravo, de ser mais rígido, e o Bernardo obedecer muito mais do que a gente. Então, realmente, não é fácil, mas eu acho que esse caminho vai ser mais um caminho. Então, eu já estou até avisando para as mães que a gente vai começar a eleger um dia da semana para fazer esse bate-papo. Eu fiz durante a minha campanha de vereadora e foi muito bacana, né? Porque aí as mães vêm e elas escutam aquilo que realmente acontece, que não é mar de rosas. Como você falou, existem candidatos e candidatas, é o que mais existe, que levanta bandeira para falar que é do autismo, porque está falando muitos em autismo, que não tem nenhum conhecimento, mas terminou a campanha no domingo, na segunda já está lá no depósito guardada a bandeira. É diferente daquela pessoa que fala do autismo e vive, e o gabinete está sempre cheio, e a gente está vivendo os problemas, né? A equipe vive os problemas, sofre com os problemas das famílias, porque muitas vezes, inclusive, eu nem fico sabendo que chegou fulano de tal, e o meu gabinete já está atendendo, já está todo mundo com tanta vontade de ajudar, que todo mundo vestiu a camisa. E voltando aqui na parte do código, eu queria saber o que tem ali voltado para as mães. Eu falo mães porque... Para a família, né? A gente engloba a família. A diferença foi essa. Do Código do Autismo para a Berenice, é que a gente colocou ali dentro respaldo para tratamento das famílias, que não existia, né? Mas, por exemplo, o início de tudo. Mulheres que foram abandonadas pelo marido, que muitas das vezes era o provedor do lar. Não aguentou o fardo, judicialmente vai ser tratado, né? Mas vai ter esse direito estabelecido a partir do momento que o juiz vê realmente a necessidade, né? Eu digo que é muito mais ali, o que mais trouxe de diferença, né? Não é questão de pensão, de benefício, nada disso. Foi porque isso aí vai ter que ser demandado e aí judicialmente, tratando família por família, né? Você vê a questão do marido, você vai ter pensão, mas o que teve de diferente, porque já existiu o benefício para o autista, né, que é feito pelo governo. O que teve de diferença, de transformação e de mudança da primeira lei da Berenice para esse foi a questão do tratamento para a família, que para mim é o mais importante. Sim. É o mais importante. Agora, a gente tem, fora do código, a gente tem muitas questões que cada vez mais vêm acontecendo e que viram jurisprudência. A questão da mãe que trabalha, do pai que trabalha, de ter o horário reduzido para acompanhar no tratamento. Né? Não está na lei, mas é uma jurisprudência, já vem sendo discutido aí em todas as esferas e em todos os estados, e que aí acaba sendo um benefício que é dado à família, né? De ter um horário reduzido, principalmente aquele servidor que é servidor da prefeitura ou do estado, para que possa acompanhar os filhos. E fala um pouquinho pra gente agora sobre o centro de referência que você anunciou para Cianorte, na referência do autismo. Então, em Cianorte, nós fizemos o ano passado, no início do ano passado, em abril do ano passado, nós inauguramos um centro de referência menor, inclusive num espaço alugado, mas
para que fosse feito o diagnóstico. Qual é o grande problema? Isso é muito importante falar. O autismo, apesar de estar sendo falado, divulgado cada vez mais, muita gente ainda fala, a gente ouve proezas, não, tem muito autista hoje por conta da vacina do Covid. Isso não existe, isso é, né? O autismo tem sido cada vez mais falado, por quê? De 10, 15, até 20 anos para cá, o diagnóstico precoce... E tem muita gente se auto-intitulando ou já dando diagnóstico, eu tenho autismo. Sem ter, muito. Agora a gente tem que fazer o trabalho contrário, né? De buscar, pesquisar para ver se realmente tem ou não, porque às vezes não é o autismo. Sim. Mas ele começou a ser mais falado pelo diagnóstico precoce, que é uma lei federal também de 2013, mais uma vez, não puxando a sardinha para o meu lado, mas foi do Fernando Francischini, lá em Brasília, que é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, se eu tivesse feito com o Bernardo, com 1 aninho até os 2, ele começaria um tratamento antes. Ele só começou o tratamento com 4 anos. Então, o Bernardo, até os 4, ele não andava, ele não falava. E influencia, quanto mais muito. cedo... O que é o diagnóstico precoce? Toda criança de 0 aos 18 meses, ele tem o direito de, mensalmente, eles ter uma consulta para, ali na consulta, você começar a identificar, né, colocar de um lado ou do outro, o médico faz. Sabe quando você leva o filho até os 12 meses de nascido? Então, ali, quando você vai fazer aquela consulta, o médico, ele precisa, porque não é o que acontece, é isso que a gente tem batido e divulgado cada vez mais, ele precisa, ali dentro, começar também a vislumbrar um possível autismo, algo assim. Alteração. E como é que ele faz isso? Existe um teste que se chama MChat. Esse MChat é um questionário que vai estar junto com o prontuário da criança. Então, quando o médico fizer ali toda a consulta que ele faz normal, ele vai começar a identificar também, porque no questionário vai estar, ele está com 3 meses? 3 meses ele teria que olhar no olho. Então, verifique se ele está olhando no olho. E o médico voltou com 4 meses, o médico vai pegar na mãozinha e vai tentar levantar para ver se ele corresponde ou se ele consegue ficar sentadinho. Então, tudo isso... E são pequenos detalhes somados. Mas com 18 meses, aquele questionário vai estar preenchido. E ali ele vai peneirar, ele vai colocar, aqui pode ser um possível autismo, aqui não. E isso vai fazer com que acelere o tratamento, porque se ali você identifica o autismo, você começa com uma terapia. Se o Bernardo tivesse sido identificado lá atrás... Já existe essa lei? Essa lei existe desde 2013. Ninguém fala nela. Ninguém divulga. Chega num posto de saúde, vai no interior para você ver se tem. Mas aí o maior problema, além da divulgação da lei, é não ter profissional. Porque para você fechar um diagnóstico, você tem que ter ali a propriedade. Quem tem assinatura é só o neurologista e o psiquiatra. Agora me diz onde é que a gente encontra esse profissional. E eu não falo só no Paraná, não. Eu falo assim, a nível... nacional, a falta de profissional para diagnosticar, é lógico, eu falo, a professora é a primeira a diagnosticar, porque na escola o aluno não está prestando atenção, levanta o tempo inteiro, ela é a primeira a identificar aquilo ali, mas ela não tem a propriedade de escrever no laudo. Né? Tanto que quando a gente chega no psiquiatra, a primeira coisa que ele pede é um resumo da escola com o comportamento da criança. Então, assim, eles fazem parte do processo do diagnóstico, mas quem pode diagnosticar são só 2 profissionais, o neurologista e o psiquiatra. Né? Todo o restante ali ajuda. O que a família vem trazendo de história para o neuro fazer essa pesquisa e poder diagnosticar. Tanto que o diagnóstico ele não é feito num dia só de consulta. Sim. Geralmente você vai, abre-se um leque de perguntas e aí passa-se por avaliações, porque o neurologista ele não vai simplesmente escrever ali, ele vai ouvir todo mundo que está ao redor. Dentro de casa, quais são os costumes, quais não são. Só que aí a gente se bate com a questão do neurologista ou psiquiatra, que tanto na Berenice como no Código do Autista são os profissionais que têm a competência para fazer esse diagnóstico. Então, agora a gente tem uma luta mais para frente, eu digo a nível federal, porque é uma lei federal, de tentar colocar junto com esse diagnóstico aí, com a assinatura do neuro e do psiquiatra, um pré-diagnóstico, na verdade. Não é tirar o poder deles, mas fazer com que, mesmo antes de fechar um diagnóstico, a mãe já comece uma fisioterapia. Eu notei aqui que ele está tendo dificuldade. Hoje é muita demanda para pouco profissional, infelizmente é realidade. Se tivesse pelo menos um em cada município, dependendo do porte do município. Não, olha... Que já ia atendendo ali nesses centros de referência, né? Olha como já ia enxugar essa necessidade. Então, e aí eu comecei a falar, a gente começa a falar do autismo, né? E aí a gente tem que explicar lá no fundo e esquece de falar do que você perguntou do centro de referência.
Em Cianorte, a gente fez o primeiro centro de referência, né? Montou, deu a estrutura, mandou emenda, e aí eles alugaram, o prefeito à época, o Marcão, que é muito parceiro nosso, montou o centro de referência, e agora a gente está entrando com recurso, com 2 milhões, para que eles construam esse centro. Mas ele não atende só Cianorte, toda a redondeza ali, né? E eu fico muito feliz porque quando realmente os nossos secretários, o nosso governo viu a necessidade disso, porque eles são demandados a todo momento, eu fui chamada pelo secretário, pelo Guto Silva, que é um grande amigo, parceiro, digo assim, de trabalho, a gente conhece a família, e que mostrou preocupação com relação a isso, e falou, olha, Flávia, eu quero que você faça para mim agora 10 centros de referência no estado. Que maravilha. Né? 10 centros grandes aí, de 3 milhões cada um, para que a gente possa atender, pegue cidades polos né? para que possa atender. Porque a realidade hoje é assim, aquele neurologista que vai atender Cianorte uma vez por semana, ele tem que fazer o diagnóstico nesse dia, atender aquela criança que já foi diagnosticada e que vem porque precisa de remédio, aquela criança que vem com todo o resumo para se fechar um diagnóstico, ele não consegue atender 1/3 do que ele tem que fazer. Não. Né? E esses centros, a gente vai contar com ao invés de você fazer aí 399 centros, que não haveria condição, mas você fazer menos, mas colocar ali 3, 4 neurologistas que vão atender não só Cianorte, mas vai atender ali Santa Helena, vai atender, né, a região, para que possa realmente dar esse direito para as famílias que elas não estão tendo. Você imagina, a mãe não sabe como é que começa a fazer um tratamento e também não tem o profissional, aí a mãe fica louca. A mãe realmente entra numa crise, porque ela não sabe como fazer, não tem ninguém que a aconselhe, não tem ninguém que trate o seu filho, ela não tem dinheiro para comprar remédio, ela tem mais 8 filhos dentro de casa que ela não sabe por onde começar. Aí ela fala, quer saber? Eu vou tirar minha vida porque daí é mais fácil. O Estado Infelizmente, essa é a triste realidade. É o desespero. Manda uma mensagem para essas mães, né? Falando sobre, né, a abertura que elas têm, enfim. Deixa uma mensagem aqui para as mães, para as mulheres. Vou deixar. Então, assim, antes de tudo, agradecer o espaço mais uma vez, porque por mais que a gente tenha um mandato e a gente tenha outras pautas, eu acho que vocês já viram que realmente o que toca a gente, o que faz a gente arregaçar as mangas e brigar e xingar é realmente a questão do autismo e dos deficientes, né? Qualquer que seja o diagnóstico. Mas eu vou deixar uma mensagem, que é a mensagem que eu sempre deixo nas minhas palestras. Primeiro que a questão do autismo, se Deus deu, né? Eu acho que a mãe, por mais que ela esteja no fundo do poço, achando que não existe uma luz, era para ela aquele filho. Eu não imagino Bernardo dando trabalho do jeito que ele dá, qualquer outra família que tivesse a paciência e o amor que a gente tem. Então, essas crianças e esses adultos, a gente não pode esquecer de falar nos adultos. Existe muito adulto, muito pai, muita mãe que vai no meu gabinete e fala, olha, acredita, deputada, eu fui fazer o diagnóstico do meu filho e eu saí com o diagnóstico. Porque já foi comprovado que é uma questão genética, uma questão hereditária. Então, muitos pais não foram diagnosticados lá atrás, mas hoje são diagnosticados e é até mais fácil para entender, né? Questões da vida, ou que não fez uma faculdade, ou que não teve um companheiro, não conseguiu casar, enfim. Mas o que eu falo para essas mães? Se Deus deu, era para ser dela, aquele filho, que não passe esse direito para ninguém, porque o amor incondicional que aquele filho precisa, só ela vai dar. E isso é muito importante. Filho não é cruz, filho não é peso. A gente está aqui, enquanto legislativo, para ajudar com políticas públicas, mas assim, a mãe ela tem que, eu até falo isso na minha palestra, a mãe ela tem que, a partir do momento que recebe um diagnóstico, ela tem que pensar em 3 elementos que são fundamentais. Todo mundo fala do meu gabinete que é um tripé. O primeiro que é Deus, né? Ter uma religião, não interessa se é evangélica, se é católica, se é espírita, não interessa, mas ela precisa ter essa força, porque não é fácil e ela vai ter que chegar e se ajoelhar e pedir força que vem do além, e esse além tem que ser realmente, né, ligado espiritualmente. Então, a mãe ela tem que eleger uma religião, ela tem que estar próxima à igreja, próxima a pessoas que vão ajudar. Aí o segundo elemento é a questão da família, e quando eu digo família não é de sangue, mas é aquele seu amigo que vai ter que estar com você
em todos os momentos. Porque um amigo para tomar uma cerveja e comemorar é muito fácil. Ah, É aquele amigo que entende quando o seu filho está tendo uma crise, ou que você vai ter que pôr no carro e vai junto, ou que você vai ficar com os outros filhos. É aquele amigo incondicional. Tem que ter junto, porque a caminhada vai ser para a vida inteira. Autismo não é doença. Se não é doença, não tem cura. E se não tem cura, é um permanente que vai ser para a vida inteira. Então, quem está com você tem que estar junto, trabalhar e respeitar essa condição, que é o que a minha família, a minha equipe faz o tempo inteiro. E o terceiro são as políticas públicas, são os representantes, são as pessoas que vivem com você essa caminhada, né? Então, assim, é a mensagem de que era para ser seu filho, então é levantar a cabeça, arregaçar as mangas, é sacudir a poeira. O luto, a gente tem o direito de luto, né? O luto é quando você recebe a notícia de que o filho é diagnosticado. Eu tive o luto, não tive muito tempo para poder viver o luto, porque eu tinha que, realmente, Fernando morava em Brasília, eu morava aqui com 4 filhos, com Bernardo pequeno, na Polícia Federal. Então, assim, eu tive que rebolar, mas eu sempre fui muito forte, eu falo que eu puxei isso da minha avó. E imaginar que o filho não seria de qualquer outra pessoa, senão realmente sua. Esse amor que eu tenho pelo Bernardo e o Fernando também, que é incondicional e que às vezes deixa a gente ficar impaciente, brigar, sabe? É colocar de castigo, porque ele fica de castigo, a gente pune porque ele fica sem celular. Ninguém faria pelo seu filho, né? E eu ainda falo que se viesse um gênio da lâmpada e falasse, olha, peça aí, faça 3 pedidos, eu ia falar, seu gênio, pode ser um só. E era... Muita gente imagina, vai pedir para o Bernardo não vir com autismo, né? Não nascer com... Não, seria para o Bernardo vir exatamente do jeitinho que ele veio, porque ele ensinou para a gente realmente a ter forças de onde a gente não achava que existiriam e ter um amor incondicional maior ainda. Então, e do jeitinho que ele é, né? Do jeitinho que ele é, dando trabalho, dando dedo, xingando, demorando para dormir, escondendo o celular. Eu nunca, depois que o Bernardo nasceu, eu nunca fui ao banheiro, tomei um banho com porta trancada. A porta tem que estar aberta. Eu acho que você já não conseguiria mais viver sem essa dimensão que você vive hoje. Não, né? não. E é respeitar. Sempre vai estar faltando algo, né? E aí eu deixei o recado para as mães, mas eu quero deixar um recado, vocês me deixam? Claro. Só mais um pouquinho para a sociedade. Quem é mãe de autista, quem vive o autismo diariamente, vai estar sempre levantando a bandeira. Mas autismo, quem realmente levanta a bandeira, foi aquilo que a gente falou. Agora, a sociedade precisa, e graças a Deus a gente tem encontrado isso, a sociedade precisa aprender a incluir e aprender rápido, né, os nossos autistas. Porque esse é um assunto que vem sendo falado cada vez mais, os diagnósticos estão surgindo. Então, pode ser que hoje você não tenha um autista em casa, né? Lá atrás, há 10 anos atrás, era a cada 170 pessoas tinham um autista. Hoje, a cada 36. E se demorar muito, daqui a 8 anos, a gente vai ter a cada 3. Isso quer dizer que autismo é um diagnóstico que pode ser tratado, ele não tem cura, mas ele pode ser tratado, ele precisa da sociedade ajudando a incluir os nossos filhos, e a sociedade não pode entender isso como um favor, né? Isso é uma obrigação, a sociedade precisa olhar os nossos filhos com outros olhos, não são olhares de recriminar, né? Geralmente uma mãe está dentro de uma farmácia, num posto, e aí o filho se joga no chão, a pessoa olha, eu já passei por isso várias vezes. Acha que é malcriação. Malcriação, não. Não olha se você realmente não conhece a situação, né? Olha, se você não pode fazer nada naquele momento, não faça esse olhar de recriminação, porque para a mãe, naquele momento, a mãe ela não sabe se ela segura o filho para ele não se machucar, se ele segura a prateleira que está sendo derrubada. Então, se a sociedade se vem uma pessoa comum e pega no ombro dela e fala, fica tranquila, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa, não se preocupa com isso aqui, vocês não sabem a diferença que isso faz na vida da gente. Então, para que a sociedade respeite, inclua e entenda os nossos filhos da forma que eles são. Né? E não somos nós, não é ele que vai viver o nosso mundo, é a gente que tem que viver o mundo deles. Maravilha. Flávia, parabéns pelo teu trabalho, né? A gente rasga elogios aqui. Obrigada. Que Deus abençoe, que você continue firme e forte aí nesse teu propósito e conta com o GovCast, as portas aqui estarão sempre abertas para você. A gente vai querer que você volte, porque com certeza. Muita coisa pra gente falar, tem outras pautas, né, que você também defende e a gente não conseguiu falar aqui. Com certeza. Mas sempre que você quiser, o GovCast vai estar de portas abertas para você. Foi um prazer enorme escutar um pouco mais da sua história, conhecer um pouco mais de você, a tua realidade e saber que você é essa mãe, essa deputada que compartilha com as outras famílias também, né, a sua experiência, mostrando também as suas fragilidades, né,
mostrando que elas têm uma representatividade de verdade. Obrigada, de fundo do coração, principalmente por poder falar aqui, né? Tudo que realmente a gente quer falar. E contem sempre com a gente, com o meu gabinete, as portas estão abertas. Quero voltar sim para falar de outras pautas, é importante da mulher principalmente, mas falar de autismo é um propósito de vida. Eu acho que muita gente me pergunta por que eu larguei a Polícia Federal, que seria muito mais tranquilo, né? E vim para a política. Eu acho que eu vim porque eu sabia que eu tinha propriedade para fazer a diferença. Então, enquanto eu puder fazer a diferença na vida dessas pessoas que confiaram em mim, eu vou estar ali. Quando eu achar que eu já fiz o meu papel, aí eu volto para a polícia, mas eu acho que eu ainda tenho muita vai demorar. Trilhar. Vai demorar muito ainda. Obrigadão. Você vai se aposentar na política. E para você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E fiquem ligados no próximo episódio. Tchau.